O assunto de hoje que a gente vai ver, que eu vou ver com vocês, são as doenças da tireoide. Então, quais os medicamentos que a gente vai utilizar para pacientes que têm doenças da tireoide, né? Vamos ver aí com vocês. Bom, existem basicamente duas doenças da tireoide que eu vou passar aqui para vocês e tem também para vocês acompanharem lá no livro, que é essa imagem aqui. Então, pacientes que têm hipotireoidismo, toda vez que a gente falar dessa doença de hipotireoidismo, a gente já relaciona essa doença ao metabolismo, né? Então, está diretamente relacionada ao metabolismo do paciente. Um paciente que tem hipotireoidismo, ele tem um metabolismo diminuído. Então, quais são as características de um paciente que tem hipotireoidismo? Olha lá, queda de cabelo, perda de pelos da sobrancelha, o rosto da pessoa fica inchado, a região da tireoide fica inchada, a pele fica seca, o batimento cardíaco fica lento, né? O paciente fica com constipação, há uma infertilidade associada, as extremidades ficam frias e há um inchaço dos membros, né? Síndrome de túnel do carpo é uma doença que a pessoa tem problemas de dor, principalmente nas mãos, né? Ou seja, nesse caso, hipo significa que a pessoa está com uma redução, olha lá, a tireoide não produz hormônio suficiente, então uma redução nessa produção de hormônio, tá? E aí a pessoa consequentemente ganha peso, fica com a memória fraca, intolerante ao frio e uma sensação de cansaço constante. Qual o medicamento, qual o fármaco que trata, né, esse problema? São fármacos que repõem esse hormônio. Qual é o hormônio? É o T4, olha lá. Então é a como vocês estão lendo aqui, ó, levotiroxina T4, sintética. Ela faz a reposição deste hormônio, né? Então, a pessoa que tem essa doença de hipotireoidismo, ela vai ter que tomar esse hormônio T4 para sempre. Por quê? Porque se não há mais a produção natural, né, endógena dela, ela precisa tomar. Então, o paciente sempre vai ter um acompanhamento de avaliação médica, né? E este medicamento, por ser um hormônio, é importante que o paciente ingira ele sempre em jejum. Então, esse é um dos cuidados de enfermagem mais significativos para a gente, né? Por quê? Vamos supor que o paciente, na aula que vem, a gente vai ver o sistema digestório, né? Quais os medicamentos, que é o último assunto de sistemas, né? Lógico, que a gente ainda vai ver interação medicamentosa, mas um paciente tem que tomar em jejum um medicamento protetor gástrico, e aí ele também tem que tomar esse em jejum. Como que a enfermagem faz para orientar adequadamente esse paciente, né? Então vamos lá, ele tem que tomar primeiro o medicamento que protege o estômago ou primeiro o medicamento que é um hormônio, né? Normalmente a gente orienta que esse paciente tem que tomar primeiro o medicamento que protege o estômago e ali 30 minutos depois ele vai ingerir esse medicamento que também tem que ser tomado em jejum. Então somente 30 minutos depois é que ele vai ingerir o primeiro alimento dele. Então veja, um paciente que faz tratamento de hipotireoidismo e um paciente que faz tratamento para o estômago, por exemplo, para proteção do estômago, ele tem que permanecer 1 hora sem se alimentar para fazer o uso desses medicamentos de forma adequada, né? Então a enfermagem tem que estar muito ligada nisso. A gente tem que fazer essa educação desde a internação desse paciente para que quando ele vá para casa ele consiga atender as necessidades dele de forma adequada. Então lembra assim, ó, sempre hipotireoidismo reduz metabolismo. O paciente não produz o hormônio de forma adequada e aí ele precisa fazer a reposição deste hormônio. É feito de forma oral, como vocês estão vendo aí, e o medicamento é esse, levotiroxina T4 sintética, tá bom? A outra doença da tireoide é o hipertireoidismo, então também tá lá no livro para vocês, olha lá. Como é hiper, significa que há uma produção excessiva dos hormônios. E aí o que acontece? Exatamente o contrário do que estava acontecendo no hipo, né? Porque agora é hiper. Se lá não tinha produção, aqui tem produção em excesso. Então o cabelo fica quebradiço, há uma transpiração excessiva ao invés de pele seca, aumenta o fígado, o ritmo cardíaco da pessoa, ao invés de estar fraco, está aumentado. Há também um aumento da tireoide, a pessoa fica com os olhos arregalados, a pessoa vai ter náuseas, vômitos e pode ter diarreia ao invés de estar constipada.
Ao invés da pessoa ter perda de apetite, ela aumenta o apetite, né? Perda da libido. Ao invés da pessoa ter a síndrome do túnel do carpo, há tremor nas mãos, né? Então é uma pessoa que fica mais irritada, como vocês estão vendo aqui, fica hiperreativa, aumenta os níveis de glicose no sangue, aumenta a intolerância ao calor e baixo colesterol sérico. Por quê? Porque o metabolismo desse indivíduo está muito acelerado, né? E qual que é o tratamento medicamentoso que se tem para hipertireoidismo? Esse medicamento aqui, ó, o metimazol, que também é um medicamento por via oral, olha lá, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, ele é um medicamento de disponibilidade alta, ele inicia-se, olha lá, o tratamento, né, na verdade a disponibilidade dele entre 12 horas, então o paciente toma, e os efeitos clínicos desse medicamento só acontecem depois de 12 horas, né? Ele se distribui pela medula óssea, glândula adrenal, sangue, fígado e baço. Então vejam, diferente do que a gente viu lá na insulina, que tem um efeito em 30 minutos, esse medicamento ele só vai começar a apresentar os efeitos clínicos dele dentro de 12 a 18 horas. Então a gente precisa ter também esse conhecimento para explicar para um paciente que tem hipertireoidismo que ele não vai ter o efeito esperado desse medicamento tão rapidamente, né? Ele precisa ter paciência porque o tratamento dele vai ser um tratamento que demora aí a aparecer os efeitos. Então esse também seria um cuidado de enfermagem bastante importante, a gente orientar esse paciente que vai acontecer o efeito, né? Ele vai ter aí o efeito que o medicamento vai causar, né, nesse paciente, ele vai ter os efeitos do medicamento, mas esses efeitos demoram a acontecer e o paciente precisa ter paciência disso, né? Então, aqueles sintomas que nós vimos de irritabilidade, de suor excessivo, né, de perda de peso, porque o metabolismo do paciente está muito acelerado, porque ele produz muito hormônio, vai demorar um pouquinho a passar. Por quê? Porque o medicamento demora um pouco a fazer efeito. É lógico que um paciente em tratamento já, se ele já está com a dose desse medicamento regulado, esses efeitos já começam a passar de forma mais rápida, né? Por quê? Porque o paciente já está em uso do medicamento. Mas, para aqueles pacientes que estão ou em início de tratamento ou com a dose desregulada, ele não vai ter, ele vai ter, né, os probleminhas lá dos efeitos da doença, né? E isso é mais um motivo para a enfermagem reforçar com esse tipo de paciente que ele vai ter que tomar esse medicamento para sempre, né? Então ele não pode esquecer de tomar, ele precisa ter um esquema em que ele consiga não esquecer de tomar esse medicamento, né? Porque se ele esquece de tomar, ele desregula todo o eixo de produção de hormônio e isso faz com que aqueles sintomas que ele não desejava voltem, né? Então o paciente precisa ter bastante consciência de que ele precisa ter seriedade no tratamento dele, ele não pode esquecer de tomar. Se for um paciente idoso, por exemplo, a enfermagem tem papel fundamental nessa orientação, porque pode fazer esquemas, né, para esse paciente não esquecer de tomar o medicamento. Então, anotar em algum lugar, fazer algum desenho que facilite a compreensão do paciente para que ele consiga aderir adequadamente ao tratamento, tá bom? Então, tudo isso que eu falei, gente, pode ser considerado como um cuidado de enfermagem. Eu vou deixar para vocês construírem os cuidados, tá? Vou colocar também no questionário para poder ajudá-los, mas é basicamente isso, os cuidados para esse grupo de medicamentos. Lembrando que eu não consigo passar para vocês todos os medicamentos, logicamente, né? Mas vocês sabendo a base de um deles, certamente todos os outros farão basicamente a mesma coisa, né? Servirão basicamente para a mesma coisa. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a qualquer medicamento que vocês irão administrar lá na prática, o que eu recomendo e qualquer outro professor recomende, pergunte ao professor, né? Consulte a bula do medicamento. Ah, professora, não tem bula. A internet dá, ela facilita isso pra gente. Então, ao invés de usar o celular
contra nós, a gente pode usar a nosso favor, né? Então, vai fazer um medicamento que nunca viu na vida lá no estágio, fala ao professor, eu preciso dar uma consultada porque esse medicamento eu não conheço. Faz uma pesquisa no Google, coloca lá, bula oficial e coloca o nome do medicamento, certamente vocês irão encontrar e terão mais segurança na aplicação do medicamento. Por quê? Porque nas nossas 14 aulas é impossível que eu consiga passar todos os medicamentos possíveis e imaginários que vocês façam lá em estágio, tá bom? Vocês então terão aulas de laboratório essa semana com a professora e eu vou deixar os vídeos aqui também para vocês das técnicas para reforçar, ajudar a reforçar o que vocês terão lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pessoal.